Pode tomar os vossos assentos em nome de Jesus. Quero já agradecer a Deus pela oportunidade. Agradeço o pastor pela confiança e a vida dos irmãos. Obrigado, mano. Deus abençoe. Prometo serei breve, sucinto em minhas palavras e tenho certeza que Deus, Ele vai falar conosco. Louvado seja Deus. Queira, por favor, abrir sua Bíblia. Eu vou ler 2 textos somente para falar acerca de um assunto muito importante. Algo que traz a nossa essência acerca da simplicidade do Evangelho, acerca daquilo que ainda funciona, acerca daquilo que ainda dá certo. Você aprendeu no início da sua caminhada, eu aprendi, toda a igreja aprendeu. Só que às vezes nós vamos deixando aquilo que é simples e procuramos modernizar para tentar melhorar aquilo que não precisa ser melhorado, aquilo que já é perfeito. Abra comigo Mateus capítulo de número 6. Evangelista Mateus, no capítulo de número 6, verso de número 16, 17 e o verso 18. E depois eu vou ler lá em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Estou usando aqui a Almeida, revista e corrigida. E na minha Bíblia está escrito assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Amém. Filipenses, carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, verso de número 6 e verso de número 7. E finalizo aqui a leitura. Verso 6 diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, imagina comigo um piloto de um Boeing 767, uma grande aeronave capaz de transportar mais de 300 pessoas, alguns chegam até 500 pessoas por voo. E dentro dessa cabine onde ele se aloca, pastor Flávio, existem vários equipamentos que dão instrução para que ele venha arremeter voo, sim ou não? Quem já pilotou um avião aqui? Nem no Ace Combat, do PlayStation? Tudo bem. Mas toda aquela tecnologia empenhada dentro daquele avião que está à disposição do piloto, ele mesmo assim, mesmo ele tendo perícia em tudo quanto ele vai fazer, ele não pode decolar sem que haja um comando da torre de controle. Nós não vemos, mas nos céus existem trajetos que não podem ser ultrapassados, existem limites que não podem ser avançados ao tráfego aéreo, o qual nós conhecemos. Então, a comunicação com a torre de controle, ela é essencial para garantir que o voo seja seguro e bem sucedido. Sim ou não? Pois bem, assim como esse piloto ele precisa se comunicar com a torre de controle, nós precisamos nos comunicar com Deus, se nós quisermos ter uma vida tranquila. E quando falo tranquilo, meu irmão, não estou dizendo isenta de lutas e problemas, mas uma vida que vai nos garantir que nós vamos chegar até o nosso destino. Independente das turbulências, independente das circunstâncias que possam acontecer no meio do caminho, nós iremos chegar. Como cristãos, nós precisamos nos comunicar com Deus por meio da oração. Amém? E o jejum, por sua vez, ele é como se desconectar, desligar
todos os equipamentos que estão alojados dentro daquele cockpit, para que nós possamos ter a total instrução somente da torre de comando. É como você navegar em um mar sem luz, totalmente no escuro, e você saber que existe uma voz que te guia, que te orienta, que te dá uma direção para você chegar até o seu destino. Então eu aprendo dentro desses dois textos que a oração e o jejum, elas combinadas na nossa vida, elas nos fazem caminhar em direção ao plano que Deus determinou e separou para cada um de nós. O simples funciona, o simples dá certo. E por que isso é tão importante, se faz necessário para os nossos dias? Porque nós vivemos dias onde pouco a pouco a igreja vai deixando de orar. Eu digo isso, não sou saudosista, mas nós vivemos uma realidade abrangente para os nossos dias. Culto de oração são cultos pouco frequentados, posso assim dizer. Eu louvo a Deus pela sua vida que entendeu a importância de estar na presença de Deus nesta noite, para ouvir esta mensagem e para ser edificado por essa palavra. Assim como essa ilustração que eu acabei de comentar, de que o piloto ele não pode voar sem antes ter o comando da torre de controle. Nós não podemos seguir uma vida sem ter a orientação de Deus sobre a nossa vida. E dentro da palavra que nós separamos para hoje, a oração e o jejum são práticas essenciais para a vida do cristão. São práticas espirituais poderosas que nos trazem direção, que nos dão discernimento, que nos fazem caminhar em um terreno seguro. E sabe por que isso é importante para nós nos dias de hoje? Porque existem experiências que, se você não viveu, você ainda vai viver. E não se assuste por ouvir isto. Você ainda vai viver experiências que vão talvez confrontar você e vão te obrigar a ser forte, quando a sua única escolha, quando a sua única possibilidade de viver vai ser essa, ser forte. Mas como ser forte se eu estou passando por momentos em que a minha vida parece que não vai ter um sentido? É onde entra a prática do jejum e também da oração. Porque a prática de jejum e oração, o que muitos imaginam ou talvez pensam, elas não são somente para fortalecer a vida do cristão, mas elas são para nos fortalecer através dos laços de família, através do vínculo com os nossos irmãos, através da comunidade de fé, mas principalmente ela nos conecta diretamente com Deus, porque ela faz com que a nossa carne, ela passe a clamar por mortificação e o nosso espírito clamar por Deus. Isso se faz necessário para os nossos dias. O primeiro tópico, eu quero trabalhar só 3, e serei breve e já entrego a minha oportunidade, de forma simples, prática e também objetiva. Quer vitória, quer ter paz na sua vida, quer caminhar com segurança. E por que isso é importante? Porque nós vivemos dias onde diariamente nós corremos de um lado para o outro, onde a nossa mente ela não para nem sequer por um minuto. Quando nós, muitas das vezes, eu falo isso, falando da maioria de nós, quando nós deitamos a nossa cabeça e falamos, eu vou descansar agora, vou dormir. Quantos de nós não fomos pegos, talvez numa madrugada, talvez antes mesmo de dormir, pela insônia, pensando em problemas, como o próprio pastor disse, em problemas que ainda nem aconteceram, ou situações que nós ainda nem vivemos, e aquilo lhe tira o sono, aquilo lhe rouba a paz. Sabe o que é isso? São batalhas espirituais que estão sendo travadas contra muitos de nós, para tentar nos desanimar, para tentar nos enfraquecer, para tentar falar aos corações dos cristãos, servos de Deus, que é normal, é a correria, é o mal do século, é a ansiedade. Não estou minimizando estas coisas, que tudo isso realmente tem acontecido dos nossos dias. Mas como eu percebo, como que eu sei o que é espiritual e o que é carnal, como que eu sei aquilo que eu tenho que lutar com a força do meu braço, com o poder da minha mente, dos meus pensamentos, e como que eu sei aquilo que eu preciso travar batalhas nas madrugadas, no jejum e na oração. Fazendo exatamente isso que nós vamos comentar. O primeiro ponto, o poder da oração em família. Mateus 18, verso de número 20, diz o texto: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.
Sabe o que a oração em família ela faz e cria? Ela cria um ambiente propício para comunhão e para edificação espiritual. Muitos de nós vivemos batalhas dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Para quê? Para que nós não oremos juntos. Para que nós não tenhamos este momento de comunhão, de intimidade. Para que nós venhamos ser levados para o campo da angústia. Angústia é um termo específico, ela é o mesmo que estrangulamento. Sabe como que o angustiado fica? O angustiado, pastor Flávio, ele não tem forças para orar. O angustiado, muitas das vezes, por conta dos problemas e das lutas, presbítero Jefferson, ele não consegue se relacionar com Deus. E quando se perde o relacionamento com Deus, pouco a pouco, vai se perdendo também o relacionamento com os familiares, com a esposa, com os filhos. Porque a angústia toma a pessoa a tal ponto que ela não consegue se dedicar de forma totalitária àquelas pessoas que ele mais ama, muito menos a Deus. Porque a angústia muitas das vezes lhe rouba o desejo, o prazer e a intensidade da oração. E às vezes nós achamos que isso é normal. Mas eu quero dizer para você, irmão, em Cristo Jesus, servo de Deus, isso não é normal. Isso são batalhas que precisam ser travadas através da oração, através da prática do jejum, onde a nossa carne ela precisa diariamente ser mortificada, para que o Espírito seja fortalecido em nós. Reserve um tempo para você, para a sua casa, para a sua família, para vocês orarem juntos. E quando eu falo isso, eu sei da responsabilidade destas palavras que eu estou usando. Porque esta é uma batalha que todos nós travamos diariamente. Se você falar lá em casa, é facinho, meu irmão, tranquilo. Juntar todo mundo, fazer aquela oração matinal, na hora do almoço. Meu irmão, entendo. Exatamente isso que nós estamos tratando hoje. E tratar de família fala exatamente disso, das batalhas que nós precisamos travar diariamente para nós nos mantermos firmes e para que a nossa casa ela se estabeleça na presença de Deus. Junte os seus também, compartilhe das bênçãos que Deus já tem proporcionado para cada um de vocês, porque às vezes nós vamos orar e as nossas orações, na maioria das vezes, são orações e somente petições, somente pedindo para Deus. Não que Deus não faça ou que Ele não nos entregue, muito pelo contrário, a Bíblia diz que o Senhor, Ele faz sobre a nossa vida infinitamente mais, além daquilo que nós temos pedido ou pensado, segundo o poder dEle que opera na nossa vida. Mas muitas das vezes nós nos esquecemos de fazer a oração de gratidão a Deus. Por quê? Porque nós muitas das vezes focamos naquilo que não deu certo, naquilo que está dando errado, no problema que nos acometeu. Porque muitos cristãos acham que porque são cristãos, servos de Deus, consagram, jejum, oram a Deus, não vão passar por luta ou não vão passar por provações. Isso é mentira. Como diz o pastor Ricardo Oliveira, mentiram, viu? Mentira. É mentira, irmãos. Nós vamos passar por luta sim. O meu mestre, o teu Jesus, ele nos disse, ele nos advertiu. Ele falou, olha, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo. E por que o bom ânimo é importante? Porque nós devemos entender que é importante, irmãos, independente da luta ou das adversidades que nós enfrentemos aqui, o nosso Jesus, Ele está conosco, atravessando em cada uma delas. Ou você acha que você chegou aqui por acaso, na força do teu braço, ou porque nós somos merecedores? Não, meu irmão, é porque a bondade dEle se sobressai todos os dias sobre as nossas vidas. Que nós possamos ter esse bom hábito. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,17, todos conhecem, orai sem cessar. Fala de manter uma vida contínua de oração, porque às vezes nós talvez não você, mas na maioria acha que oração é só na igreja. Oração é só aquela oração quando eu acordo, meio bocejando ainda, e faço aquela oração matinal, 2, 3 minutos antes de ir para o trabalho, antes de fazer a refeição. Não. Orar em todo o tempo, irmãos, é em todo o tempo. A tua mente, o nosso coração, mente, está ligado em Deus. Por quê? Porque todos os dias. Por que Paulo ele vai escrever aos dos nossos irmãos que estavam em Éfeso, dizendo, revestivos de toda a armadura de Deus? Fazendo a analogia de um soldado romano. Porque ele entendia que vida cristã é batalha. Vida cristã, nós não podemos entrar nela despreparados, ou com muito menos, com pouco engajamento.
Nós temos que entrar com desejo, com vontade de lutar, de vencer, de atravessar as circunstâncias adversas, de dar glórias ao nome do Senhor quando algum problema bater a nossa porta e o nosso coração está tão cheio de Deus que nós vamos entender que aquele problema não veio para nos paralisar, mas aquele problema ele só chegou na nossa vida para exaltar o nome do Senhor dos Exércitos sobre a nossa vida e sobre todas as circunstâncias. Às vezes Deus permite passarmos por algumas situações para que algo aconteça e algo extraordinário seja mudado dentro de nós. E nós achamos que não, é porque é do inimigo. Não estou dizendo que isso não possa acontecer. Como disse, eu acho que foi Spurgeon, não sei, um dos pregadores do século passado, que o inimigo da nossa alma ele é como um cão de guarda na coleira. Ele só vai até onde Deus permite. Alguém falou, não lembro quem. Mas eu entendo uma coisa e aprendo, irmãos. Nós precisamos manter uma vida contínua de oração. Os nossos pensamentos precisam estar constantemente em Cristo, o nosso Senhor. Deus ele tem prazer em nos abençoar. Deus é o nosso Pai. Todos que são pai aqui, você tem prazer em ver seu filho sofrer? Claro que não. Você tem prazer em que seu filho ele viva o melhor que você puder proporcionar para ele, sim ou não? Para de graça, irmão, você está aí, sim ou não? Agora sim. Está entendendo? Da mesma maneira o nosso Deus ele tem prazer em nos abençoar, em nos ver bem, em nos ver felizes. E quando eu falo felizes, não estou dizendo isento de lutas, porque mesmo meia luta, eu vejo os nossos irmãos do passado e fico constrangido, com tamanha humildade, diante de tantas provações, e mesmo assim, eles perseveravam em oração. Colossenses 4:2 diz, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Ou seja, orar, não só para pedir, mas para agradecer. Agradecer pelo que você já recebeu, agradecer por aquilo que você já tem. Ah, mas eu não consegui ir naquilo que eu tanto queria. Fica tranquilo, meu irmão, se for da vontade de Deus, Deus vai te proporcionar. Vai chegar em tempo oportuno. A Bíblia diz que é um tempo determinado por Deus para todo propósito. Às vezes nosso coração fica ansioso, querendo as coisas que ainda não são para nós em determinado tempo. Deus tem um tempo reservado, preparado para cada um de nós, para nossa casa, para nossa família. Às vezes o filho ainda está sendo gerado, a mãe já está preocupada na faculdade do filho. Calma, alto lá. Para com essa ansiedade, com essa angústia, tenha calma. Mas o que vai ser da minha filha? O que vai ser do meu filho? Calma, nem nasceu, meu irmão. Está entendendo? Calma. Perseverar em oração, velando nela com ações de graças. Porque todas as vezes que nós agradecemos a Deus por tudo que nós temos e recebemos, nós estamos criando um ambiente propício para recebermos ainda mais dádivas da parte de Deus. Eu nunca vi uma pessoa que seja grata a Deus não viver coisas extraordinárias da parte do Senhor. O Senhor cuida, o Senhor Ele faz, o Senhor Ele alcança cada um de nós de forma extraordinária. Olha outro texto que é importante. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Isso é uma prática que tem que ser comum dentro da nossa casa. Oração, mas confessar as nossas culpas uns aos outros. Já viu que o marido às vezes não ora porque está meio emburrado com a mulher, ou vice-versa. Aí pronto, já deixa de orar junto. Já não tem mais a mesma comunhão, a mesma afinidade. Já vai deixando de lado algumas coisas de marido e mulher, se é que vocês me entendem. E isso tudo vai afetando o casamento, afeta os filhos, porque os filhos eles vão ver você como um espelho. A imagem dos filhos é refletida nos pais. A maneira como nós nos conduzimos diante das situações da vida é a maneira que os nossos filhos um dia vão se comportar também. Ah, por que você faz isso? Ah, meu pai e minha mãe viviam assim. Porque existem hoje filhos, filhas, que Deus me livre de casar, misericórdia. Por quê? Porque a referência que ele tem de casamento às vezes é do pai, da mãe, a forma como eles vivem. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito sobre seus efeitos. Então promover cura emocional e espiritual para a nossa família é essencial para nós continuarmos trilhando esse caminho de obediência. Outro texto, Jeremias 30, esse você conhece, 33:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Nós devemos motivar a nossa família
quando você passar por alguma luta, não deixe que o desespero seja perceptível ao ponto da tua esposa, dos teus filhos perceberem, mas que eles possam olhar em nós e ver isso aqui. Passando por luta, mas eu estou clamando a Deus. Passando adversidades, mas eu estou clamando a Deus. E eu sei que Ele vai ouvir. Ele vai me anunciar coisas grandes e firmes que eu ainda não sei, que eu ainda não vivi. Porque Ele tem respostas para desafios específicos em áreas da nossa vida em tempo oportuno. Continua clamando, continua buscando. Porque é isso que vai fazer diferença na vida dos nossos filhos. Na vida da nossa casa, da nossa família. Tem um exemplo muito interessante que eu poderia usar. George Miller, conhecido por seu trabalho com órfãos na Inglaterra no século XIX, no século XX, alguma coisa assim. Uma das práticas mais notáveis de George Miller era a oração. Ele mantinha essa oração de rotina junto com a sua família. Ele e sua esposa Mary, que cuidavam de órfãos naqueles tempos, eles oravam junto com seus filhos. E não importava quão fossem desafiadoras as situações que eles enfrentassem, eles perseveravam em buscar a Deus, em buscar a presença de Deus, e agradecendo por todas as provisões que Deus enviava. Só que teve um dia que eles passaram por uma grande adversidade, não tinha alimento. O alimento faltou para dentro da casa dele. E o que eles fizeram? O que era costume, o que era hábito e o que era rotineiro. Eles passaram a clamar e a orar junto com seus filhos. E de repente, alguém chega, bate a porta. Era um padeiro que foi levando pães, trazendo a provisão para toda aquela casa naquele dia. Pouco depois, mais alguém bate a porta, levando leite, ou seja, completando exatamente a provisão a qual eles haviam clamado da parte de Deus. E sabe o que eu achei interessante essa história? Porque esse exemplo deve inspirar a cada um de nós a orarmos também nos momentos que a nossa vida estiver passando por adversidades. Às vezes o desespero ele toma conta de tal ponto que nós ficamos como que com os olhos embaçados, não conseguimos enxergar com clareza a bondade de Deus que tem cuidado tão bem de nós. Tão bem de nós, e muitas das vezes por uma luta, por uma adversidade, por algo que deu errado, o nosso coração ele entra em desespero. Mas se em vez do desespero nós entrarmos com a fé, com a oração, unir a nossa fé junto com a nossa casa, com a nossa família, nós viveremos também o extraordinário da parte de Deus. Esse é o primeiro ponto que nós devemos entender: oração junto, oração com a família. Essa é uma das batalhas que você vai viver, se você já não estiver vivendo, se você ainda não viveu, mas todos nós vamos passar por este caminho, onde nós precisamos travar batalhas com a nossa família e também pelos nossos. Segunda prática que é importante para nós como igreja, como cristãos, como servo de Deus, é o jejum. É um tema muito pouco comentado, porque pouco a pouco nós temos visto que isso tem se tornado escasso nos nossos dias. Mas se faz necessário fazermos este comentário acerca dele, por quê? Porque nós vivemos dias onde as batalhas estão sendo cada vez mais intensas contra a igreja de Cristo, principalmente, pastor Dulcineia, aqueles que estão com responsabilidade sobre o altar, aqueles que ministram, que louvam, que de alguma maneira trazem algum tipo de benefício por meio da palavra de Deus, seja através do louvor ou da ministração para a vida das pessoas. Por isso se faz tão necessário nós vivemos esta realidade bíblica. Olha, Isaías 58:6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo e deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? O que eu vejo de forma simples e aplicável a nós, o jejum ele é uma forma de consagração que ajuda a toda a família a renunciar aos desejos terrenos, carnais, efêmeros, passageiros, para se dedicar à vontade de Deus. E isso que traz resultado para a nossa vida. Não é a força dos teus braços, não é o empenho de você lá no seu trabalho. Eu não estou dizendo que isso não seja válido, mas o jejum ele pode mudar a nossa vida de uma maneira muito assombrosa.
Está entendendo, meu irmão? Porque se faz importante. Eu louvo a Deus pelo privilégio que nós estamos tendo esta semana, como igreja, como irmãos, de estarmos vivendo este projeto que nasceu no coração do pastor, essa convocação urgente. Já viu aquela convocação? Aqui não aconteceu ainda, mas em meados da Segunda Guerra, houve uma convocação para aqueles que estavam, os reservistas, para irem para a guerra, para lutar pelo seu país. Acredito que muitos foram contra as suas vontades, muitos não tinham desejo de ir, mas tiveram que ir porque foram convocados de uma forma urgente. E hoje nós estamos vivendo essa convocação urgente para vivermos essa prática sobre a nossa vida, porque existem situações que não serão vencidas, não que a oração em si não seja necessária ou não seja suficiente, mas existem situações que devemos passar para nos tornarmos mais sensíveis à voz de Deus. Porque Deus, ele fala conosco de várias maneiras. Deus às vezes usa situações, pastor Flávio, para nos corrigir, para chamar a nossa atenção, para dizer: ei, por aí não. Porque às vezes a palavra, o coração está tão pesado, tão preocupado, tão angustiado, e às vezes a palavra ela não consegue encontrar guarida. Mas às vezes algumas circunstâncias nos fazem parar tudo, fazem parar a nossa vida, a nossa correria, a nossa rotina, os nossos pensamentos precisam ser realocados. E a melhor forma de nós entendermos isso é essa consagração, não compulsória, mas voluntária, de se consagrar a Deus. Escolher um dia da semana, 2, 4, a semana toda. Oxalá conseguíssemos passar a vida inteira jejuando, consagrando a nossa vida a Deus. Por quê? Porque são práticas que trazem restauração para a nossa família, fortalecimento para a nossa vida espiritual, engajamento na obra que Deus confiou a cada um de nós. Porque se nós usássemos a Bíblia e pregássemos uma palavra somente com o conhecimento que nós adquirimos ao ler, ao estudar, ao conhecer os textos bíblicos, isso até seria bonito, seria interessante, os irmãos iam falar: oh, que legal, palavra boa. Mas se não houver a prática da oração, do jejum, as palavras elas começam a se tornar vazias e sem muita eficácia. Tanto para ministrar para a igreja, quanto para a nossa própria casa, e até para nós mesmos. Às vezes podemos ser pegos como pregadores de palavras vazias a nós mesmos. Falamos para muitos e não conseguimos ganhar nem a nós mesmos através daquilo que nós conhecemos. Por quê? Porque nós precisamos estar cheios de Deus, renunciar, nos dedicarmos a Deus. Olha o texto de Joel 2, verso 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Está entendendo, meu irmão? Quantos de nós já não choramos mais na presença de Deus? Quando nós nos debruçamos para falar com Deus. Quantos de nós, quando nós nos convertemos ao Senhor, e as lágrimas elas eram inevitáveis. O lenço era nosso companheiro e amigo de todos os cultos. O choro não era tido como algo forçado, não, porque nós tínhamos desejo e prazer da presença de Deus. E nós precisamos voltar a esse caminho. Nós precisamos nos encorajar a voltar a viver esse arrependimento cotidiano. Entender que nós somos falhos, pecadores, errantes, precisamos retornar ao renovo espiritual todos os dias. Nós não podemos viver uma vida de forma natural, uma vida de forma corriqueira. Se for para viver assim, irmãos, nem compensa nós sairmos da nossa casa para estarmos aqui. Para agradar algum irmão, para agradar pastor, para agradar a esposa ou quem quer que seja. Se eu não estiver aqui para saber que eu preciso estar na presença do meu Deus, servir o meu Deus porque Ele me deu vida, nós fomos tirados do sepulcro e trazidos para a mesa. Hoje nós temos o privilégio, assim como Lázaro, ele foi chamado do sepulcro para a mesa, para se assentar com Jesus, para aprender de Jesus. Por isso quiseram matar Lázaro, quiseram tirar a vida dele. Por quê? Porque a vida dele dava testemunho de Cristo. As pessoas, ao saber que Lázaro havia sido ressuscitado, tirado do sepulcro, que agora estava sentado à mesa com Jesus, estava atraindo pessoas até Cristo, e isso incomodou as pessoas, isso incomodou o inferno, isso incomodou as trevas, e nós precisamos
da mesma maneira como sal da terra e luz do mundo, incomodar também este mundo que nós vivemos. Não se acostume com esse mundo, não ache que esse mundo aqui, olha, tem que ficar bom porque vai mudar o governo, agora o negócio do Pix mudou, não vai precisar mais declarar. Irmão, descansa o teu coração com essas coisas. Esse mundo aqui é passageiro. Esse mundo aqui, no instalar de dedos, vai acabar e não vai mais existir. Mas o lugar que o Senhor, Ele disse que foi preparar lugar para nós, já está preparado, é eterno. Por isso sim vale a pena mudar. Mateus 4,4 diz: mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Durante o jejum nós precisamos exatamente isso. É uma explicação prática, simples. Nos abster de algumas coisas que alimentam a nossa carne e fazer algo que alimente o nosso espírito. Porque o pão é para satisfazer uma vontade terrenal, um desejo da nossa carne. Pão, um hambúrguer. Mas nós precisamos nos abastecer de Deus através da oração, do jejum, da leitura da palavra. Sabe, irmãos, a nossa mente, diariamente ela está sendo atacada, bombardeada. Muitos estão se perdendo por conta de algo chamado dopamina barata, que através das redes sociais nós conseguimos ficar horas e parece que passou-se minutos quando nós ficamos ali só passando o dedo vendo reels. Eu falo por mim, meu irmão, não estou sendo hipócrita não, e Deus sabe tudo isso que eu estou falando. Só que são lutas que nós precisamos travar. Isso deve nos constranger. Meia hora de oração, mas eu passo 2, 3 horas nas redes sociais. É pouco, irmãos. Daniel 9, verso 3 diz assim: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinzas. Não basta só nós buscarmos a Deus, nós temos que clamar ao Senhor, arrepender o nosso coração, falar: Senhor, me perdoa, estou aqui na tua presença, estou orando, mas eu peço perdão porque eu estou fazendo pouco, eu estou fazendo menos do que eu já fiz um dia. Se eu olhar no retrovisor da minha história e ver que hoje eu estou fazendo menos do que eu já fiz algum dia, isso tem que me constranger, eu tenho que me arrepender, eu tenho que me converter, eu tenho que mudar o meu coração. Porque no início nós não tínhamos tempo ruim, meu irmão, não tinha tempo ruim, não tinha chuva, não tinha calor, não importava se era igreja pequena, igreja grande, nós queríamos era a presença de Jesus, nós queríamos estar na presença do Mestre, nós queríamos era sentir a voz do Senhor ecoando em nossa alma, alimentando o nosso ser, era só isso que importava, nada mais importava. Só que os tempos vão passando, aí alguém diz: ah, mas o Senhor mudou. O Senhor não mudou. O Senhor, Ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Ele não mudou. Mas o nosso coração, ele tem mudado, irmãos. Isso causa tristeza, se eu posso usar esse termo, do coração de Deus. Deus se entristece com essas coisas. Ou você acha que Deus não vê quando nós muitas das vezes gastamos horas intermináveis com outras coisas e passamos às vezes tão pouco tempo com Ele? E às vezes quando as lutas vêm, quando os problemas vêm, quando as adversidades vêm, a nossa oração é aquela oração que deve nos constranger também. Deus, onde está o Senhor? Ô, meu irmão, eu fico imaginando se eu fosse Deus, é claro que não sou, mas imagino Deus, fala: mas rapaz, onde eu estava? Eu estava lá vendo cenas, outras coisas, as redes sociais. Não estou falando que isso é pecado mesmo, por favor, me entenda, minha fala, por favor. Eu estava lá, te vendo, contemplando. Mas quando o chicote estrala, meu irmão, quando a situação difícil vem, nós queremos recorrer àquele que tudo pode. E está certo, temos que recorrer a Deus mesmo. Mas por que não passamos mais tempo com Deus? Porque se nós passarmos mais tempo com Deus, quando a situação vem tentar nos abater, nós vamos ter estabilidade para sobreviver às situações difíceis. Neemias 1, verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A importância de orar em momentos de necessidade ou de crise, buscando a presença e a vontade de Deus. Neemias recebeu a notícia de que não estava nada bem. Jerusalém as portas haviam sido queimadas, os muros haviam sido derribados.
a cidade dos pais dele. Isso entristeceu o coração dele. Ele se pôs a orar. Mas antes de tomar qualquer atitude ou decisão, a Bíblia diz que ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Essa atitude aqui, essa atitude é de cristão, de servo de Deus. Essa atitude é para mim, meu irmão. Essa atitude é para você, para a igreja de Jesus. A situação veio te abater, a situação veio para tentar te tirar do eixo. Faça como Neemias, façamos como Neemias. Não é pecado você se entristecer, não. Ele diz: assentei-me e chorei e lamentei, ou seja, fiquei triste por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele foi sincero, ele não fez firula, ele não tentou passar um pano, ele não tentou, não, eu estou triste, Senhor, estou triste, a situação não está legal. E passou alguns dias, mas ele se pôs a jejuar, a orar, a clamar a Deus, e Deus concedeu vitória a ele. Esse é o exemplo que nós devemos viver também sobre a nossa vida. Eu poderia usar o exemplo da família Silva, uma família muito conhecida na sua comunidade de fé, pela perseverança, pela fé, pela união. Mas um dia o desemprego bateu a porta da família do seu Carlos Silva. O desemprego bateu, a tristeza tomou o coração dele também, porque ele dependia do emprego, ele tinha confiança naquele emprego qual ele estava. Só que ele entendeu que ele precisava fazer algo, e o que ele fez? Chamou a sua família, a sua esposa, seus filhos, se puseram a orar, a clamar a Deus, a entregar nas mãos daquele que poderia resolver a situação. Passaram a orar juntos, aumentaram a intensidade da oração, passaram a clamar a Deus com mais fervor. E sabe o que aconteceu? Naquela mesma semana, o seu Silva, ele foi abençoado com um emprego melhor do que aquele que ele havia perdido, achando que o que ele havia perdido era o suprassumo, era o melhor. E Deus preparou para ele algo ainda melhor e maior. Mas não é só sobre o emprego, é sobre a renovação espiritual que eu estou querendo falar, meu irmão. Porque o emprego, Deus pode proporcionar muito melhor para nós, se houver o desemprego. Mas a maior e a mais preciosa oportunidade é de termos esse momento de comunhão com a família, com os nossos filhos, com a nossa esposa, de entender que quando a situação difícil vem, não é para desespero nosso, é para Deus estreitar o nosso relacionamento, tanto para com Ele, quanto para com os nossos irmãos, com a nossa família. Mais do que a provisão material que aquela família vivenciou, foi a comunhão espiritual que eles alcançaram por aqueles dias. E às vezes Deus permite isso conosco. Quantos de nós aqui, pastor Flávio, que nunca passou por isso? Às vezes uma situação difícil, um problema, uma adversidade, uma enfermidade. Às vezes a família estava longe, distante, todo mundo fazendo qualquer coisa, e o momento veio e nos aproximou e nos fez caminhar mais perto. E às vezes Deus permite isso conosco também. Terceiro e último tópico, eu entrego a minha oportunidade. Existem benefícios espirituais e práticos para nós, se nós quisermos entrar pelo caminho da oração e do jejum. Filipenses 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Meu irmão, a oração e jejum traz paz ao nosso coração. A oração e jejum, ela também nos dá a direção nos momentos das decisões mais importantes da nossa vida. Quando nós temos que tomar alguma decisão, nós não sabemos o que fazer. E agora o que eu faço? Quando o desespero bater a porta, meu irmão, não abre a porta não, deixa que Jesus faça o serviço. Que quando Jesus que abre a porta, o desespero ele não entra. Ele não tem vez. Porque nós vamos tomar decisão pautada na vontade de Deus. Tenha esse hábito de olhar para dentro da tua casa quando alguma coisa estiver dando errado e ver o que Deus está fazendo no meio da situação que parece que está dando tudo errado. Às vezes não é, às vezes é a nossa visão. Na nossa visão parece que as coisas estão saindo do eixo. Mas na visão de Deus é Deus falando: fica tranquilo, meu servo, estou colocando tudo no seu devido lugar. O trabalhar de Deus é perfeito na nossa vida, meu irmão. Do jeito de Deus é melhor. Conforme a vontade dele é melhor sobre a nossa vida. É que a nossa vontade é que nós não enfrentemos lutas, dificuldades, problemas, circunstâncias, porque na mente de muitos de nós isso tudo não faz parte do contexto
de um Deus que me chamou para viver o novo, o sobrenatural, o extraordinário, mas é totalmente o contrário. Quando Deus nos chamou foi exatamente para isso, para nós vivermos o extraordinário, mas o extraordinário às vezes vai nos levar por momentos em que nós não vamos entender. Mas e quando eu não entendo, o que eu faço? Se for o caso, eu choro na presença de Deus, faço como Neemias, lamento, choro, fico triste, mas vou para o jejum, vou para a oração, e vou buscar a vontade, vou buscar a face de Deus. Eu tenho que vencer essa luta, meu irmão. Essa luta ela tem que ter um fim. Isaías 58:9. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás, e Ele dirá, eis-me aqui. Meu irmão, esperar a resposta da parte de Deus com fé, sabendo que Ele ouve e responde, é um desafio para nós, servos de Deus. Sabe por quê? Porque nós não estamos adaptados a esperar, ainda mais nos nossos dias, nos dias que nós vivemos. Você manda mensagem no WhatsApp, passa 3 segundos, você já fica aqui inquieto. Rapaz, o que está fazendo? Né? Minha esposa às vezes manda liga para mim, eu vim Taubaté para cá, ela fala, nossa, estou te ligando, que você não parou, porque você não atendeu. Eu falei, meu irmão, eu estava em cima da moto. Eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu tenho que parar a moto, estacionar, sei lá, tá entendendo? Calma, alto lá. Tá entendendo, meu irmão? Mas ansiedade. Esperar não é fácil, mas esperar a vontade de Deus é bom. Por quê? Porque a vontade dele é melhor. A vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Salmo 34:17, estou finalizando. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Compartilhar histórias, como Deus mudou a nossa vida, irmãos, isso alimenta a fé de outras pessoas também. Os justos clamam e o Senhor os ouve, essa é a certeza, e os livra de todas as suas angústias. E tem muitos outros textos, mas eu quero usar só mais um. 2 Crônicas, você conhece melhor do que eu, 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós devemos incentivar a nossa família a se humilhar, a orar em unidade, a buscar a face de Deus e se converter dos nossos maus caminhos. Se converter dos maus caminhos é fazer escolhas certas para as nossas vidas. Não deixar, sabe? É deixar que o Espírito Santo de Deus continue nos direcionando. Você já teve a experiência que quando você talvez pensou, e não venha falar que você nunca pensou, se você é mais crente que eu, talvez, pode ser, e fazer algo errado, e a tua consciência, a voz da consciência dentro de você, chamada Espírito Santo, falou, não faça, e você, reteve aquela vontade, o anseio de fazer aquilo. É isso. Persevere nisso, irmãos. Deixa que o Espírito Santo continue direcionando os teus pensamentos, a tua vida. Em tudo que você fizer, em tudo que você pensar, em tudo que você agir. É exatamente isso que 2 Crônicas está dizendo. Se converter dos maus caminhos. Então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 4 exemplos práticos dos benefícios que o jejum e a oração trazem para nós. Eu vou comentar. Primeiro é a clareza espiritual. Você se lembra de Ana, mãe de Samuel? Ano a ano ela ia ao templo orar, pedindo a Deus, porque ela não tinha filhos. Mas durante o tempo em que ela orou e jejuou, e ela falou, Senhor, eu não quero mais um filho para mim, eu quero um filho para entregar para o Senhor. O Senhor atendeu a oração de Ana, dando a ela um filho. Por quê? Porque a oração e o jejum traz sensibilidade para a vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Ela entendeu que a vontade de Deus não é que ela quisesse ser um filho para ela. Deus precisava de um profeta, meu irmão. E ela queria um filho. Fechou. Está entendendo? Fortalecimento nas batalhas espirituais. É isso que promove também o jejum e a oração. Você se lembra de Jesus? 40 dias e 40 noites. Ele foi tentado pelo inimigo da nossa alma, pelo diabo. Mas o jejum e a oração fortaleceram Jesus para vencer aquela batalha e o preparar para o seu
ministério. Então há fortalecimento nas batalhas espirituais também. Está passando por luta, por batalha espiritual, meu irmão, o caminho é jejum e oração. O caminho para vencer é isso. Não existe outra receita, não existe outro meio, não existe outra forma. Não existe medicamento, não existe nada que venha suprir essa necessidade para nós nos fortalecermos nas batalhas. Terceiro, dar direção e sabedoria. Você se lembra da igreja de Antioquia? Eles oraram e jejuaram antes de enviar Paulo e Barnabé para uma obra missionária. Está lá em Atos capítulo 13. E através do jejum da oração eles receberam orientação do Espírito Santo exatamente de onde eles deveriam ir. Na nossa vida, irmãos, nós seremos confrontados, nós precisaremos tomar decisões, e muitas delas de forma muito rápida, mas para que tenhamos clareza, nós precisamos ter a direção do Espírito Santo, e a oração e o jejum proporciona isso. Para finalizar minha fala, imagina que a nossa vida, que a sua vida espiritual, ela é como escrever uma carta, só que com lápis. Alguém já tentou escrever com lápis e pouco a pouco você começa escrevendo, vai ficando uma letra cursiva, uma letra bonita. Só que pouco a pouco aquele lápis ele vai perdendo a sua ponta, vai começando a ficar com a letra meio manchada, meio borrada. E você de vez em quando tem que ir lá com um apontador e dar uma pontada no lápis para continuar escrevendo com a mesma beleza que estava escrevendo no começo. Sim ou não? É exatamente isso. O jejum e a oração são o lápis e a borracha que Deus usa para continuar escrevendo a nossa história. O jejum afia o lápis, tornando a escrita mais fácil, mais bela, mais bonita. E a oração, ela é a borracha que apaga os erros, as angústias, as afrontas e as decepções que nós muitas das vezes vivemos por conta de achar que a nossa decisão tem que ser tomada sozinho. Não. O Espírito Santo, ele é nosso amigo. Ao combinar o jejum e a oração, você está afiando a sua sensibilidade para lidar com situações que aparentemente aos olhos humanos parece tão difícil, mas aos olhos de Deus não é nada. E para concluir minha fala, irmãos, eu quero lançar esse mesmo desafio que já foi proposto para nós. Continuemos por este caminho, a nos desafiar, a viver na prática da oração, do jejum, para que quando a situação difícil bater a porta, nós tenhamos sensibilidade para ouvir a Deus, para entender que existem momentos que é Deus provando a nossa fé. É momentos que Deus está talvez trabalhando em áreas da nossa vida para mudar algumas coisas que sozinho nós não mudaríamos. Algumas decisões que por si só nós não tomaríamos. E como que sabemos disso? Através da oração e do jejum. Deus vai nos dar sensibilidade para entender que a vontade dele está sendo feita, mesmo quando muitas das vezes nós não estamos entendendo. Mas nós estamos percebendo que é Deus agindo, que é Deus trabalhando, que é Deus movendo sobre nós. Amém, meus irmãos? Eu queria orar junto com você e agradecer a Deus por essa palavra. Em nome de Jesus, eu queria pedir a você que pudesse se aproximar do seu familiar, aquele que você tiver uma afinidade. Queria chamar também aqui a minha esposa e minha filha. Queria orar junto com elas. Posso, meu pastor? Queria orar junto com a família. E essa palavra, ela se fez muito importante na minha vida por essa semana. Porque existem situações que às vezes nós achamos que na força dos nossos pensamentos nós vamos vencer. Lógico, temos que ter pensamento positivo, sim. Quando os pensamentos maus, quando os pensamentos negativos tentarem tomar a nossa mente. Mas a oração e o jejum são ferramentas extraordinárias e essenciais para a nossa vida. Não existe como, irmãos. Não sei, você já deve ter ouvido isso, mas se já ouviu, vai ouvir de novo da minha parte. Não existe como nós levarmos uma vida sem oração e sem consagração a Deus, através do jejum. Porque isso é o que vai nos tornar sensíveis a Deus. Pode subir aqui, filho. Em nome de Jesus.